Nessa última terça-feira, o Selbit acabou revelando toda a verdade por trás daquele exposed que ele tinha tomado da Sasa alguns anos atrás, que até hoje é uma parada que persegue ele. Vários canais aqui no YouTube comentou desse exposed, falou disso, onde depois até o próprio Selbit acabou admitindo que ele era um pouco tóxico no relacionamento, que ele fazia coisas que realmente deixavam ela desagradável, enfim. Só que, cara, tinha uma verdade por trás aí muito, mas muito pesada e pessoal no meio desse exposed. Na real, a pessoa que era tóxica nesse relacionamento não era o Selbit. Eu sei que vai ser duro pra algumas pessoas até acreditarem nisso, mesmo depois de 7 anos, tá ligado? Mas sim, o Selbit acabou provando a sua inocência e mostrou o outro lado da história. O lado realmente que eu acho que agora seja a hora da verdade. Bom, alguns anos atrás a Sasa sempre falava disso. Volta e meia saiu algum vídeo ou outro dela, um corte de live, dela comentando sobre o relacionamento dela com a Selbit. E a Sasa sempre deixou claro e falava que o Selbit era uma pessoa muito tóxica no relacionamento, uma pessoa muito chata, enfim, sempre colocou muitos defeitos nesse relacionamento que eles tiveram. Até aí ok, porque até mesmo o próprio Selbit acabou admitindo isso, falou que tava fazendo terapia pra tentar ser uma pessoa melhor, enfim. Só que tem aquela situação bastante chata. E quase sempre que as pessoas iriam ou falavam do Selbit, sempre reviviam esse caso. Lá no Twitter, por exemplo, eu sempre via todo mundo colocando ele como a pior pessoa do mundo. E o Selbit simplesmente ficava calado, ele não falava absolutamente nada, que provou que ele teve sim um sangue muito frio pra aguentar tudo isso calado. Porém, no começo desse ano, esse assunto voltou à tona de novo. Muitas pessoas fazendo críticas bastante pesadas. A sua namorada atual, por exemplo, sofria muito hate por ser a namorada do Selbit. Só que aí eu acho que o ponto-chave mesmo foi quando a própria Sasa acabou falando uma parada muito, mas muito séria e fazendo uma acusação muito grave com o Selbit. Tudo começou, adivinha, por um tweet aleatório aí no Twitter das pessoas falando aí ou revivendo uma parada que a Sasa comentou. O que, cara, pelo amor de Deus, rapaziada, parem de ficar divulgando ou falando das coisas pessoais que você tem com seu namorado ou com sua namorada. Isso aqui não vem ao caso, isso aqui não tem interesse pra nós. Só vai constranger o seu parceiro. E a Sasa, ela uma vez comentou a respeito do pau do Selbit e falou que eles não conseguiam fazer sexo direito porque o pau dele era muito grosso. E ela acabou respondendo esse tweet dizendo o seguinte: eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho pra alimentar a autoestima dele publicamente. Então eu falava merda achando que queria agradar. Tomei vergonha na cara, bando de imbecil. E aí, por causa desse tweet, todo mundo começou a viver essa treta e começou a colocar o Selbit como um agressor sexual. Vamos lá, rapaziada. Você ser colocado como isso, seria óbvio que o público iria reviver esse caso de novo. Queriam começar a atacar o Selbit de novo. E era isso que tava acontecendo. Só que dessa vez, não era apenas o Selbit afetado, mas também a sua namorada atual, cara. Só que o pior de tudo isso é que era mentira. Então, mesmo o Selbit tendo aguentado mais de 7 anos toda essa mentira, toda essa farsa, deixando a Sasa como uma vítima da história, ele resolveu ficar calado. Talvez ele tenha pensado até mesmo na vida da menina, pra ela não ficar sofrendo hate. Ele aqui, convenhamos, o cara foi homem pra caralho. Ele arriscou até mesmo a sua própria imagem, a sua própria carreira, por palavras mentirosas da Sasa, pra talvez ela não ficar sofrendo hate. Então o mínimo que ela deveria ter feito era ficar na dela e ficar calada. Porque falar disso, ainda mais com coisas mentirosas de novo, e relacionar ele a um agressor sexual, seria meio óbvio que a imagem dele seria completamente manchada. Dessa vez o cara iria perder patrocinadores, iria sair do QSMP, como foi o caso lá do Forever, porque, tipo, foi uma parada antiga. O do Forever também. Então, consequentemente, as pessoas iriam pressionar pra ele também sair do QSMP. Então o Selbit fez o PDF de 19 páginas respondendo a Sasa e mostrando toda a verdade por trás do relacionamento que eles dois tiveram. Bom, como é uma parada muito grande, vou colocar aqui alguns pontos e fazer um resumo breve pra vocês. Bom, no começo do documento, o Selbit praticamente já mostrou que ele é inocente, porque ele fala que ele é assexual e também ele mostra provas de que ele é esse tipo de pessoa. Nessa print aqui é uma conversa que eles tiveram, mesmo depois do término do relacionamento deles, onde ela faz aquela pergunta, né, falando se ele realmente era assexual, e ele fala que ele era. Resumindo, uma pessoa assexual é alguém que não tem aquela necessidade de fazer sexo. Tipo, ela pode namorar com uma pessoa, mas ela não vai ficar tomando iniciativa pra fazer sexo com o parceiro ou a parceira dela, porque ela não tem, tá ligado? Se a pessoa quiser fazer, eles vão lá e fazem. Mas não é uma parada assim que, tipo, é de suma importância pros dois conviverem. Se não tiver sexo, eles não conseguem, não podem namorar. Não, o Selbit, ele não é uma pessoa assim. E pessoas assexuais são desse jeito. Então a Sasa começou a cobrar e deixar ele bastante constrangido. Em uma conversa que eles tiveram, ela já disse até numa roda de amigos, ele procurar alguém pra dar uma aula de sexo pra ele. Toda vez ela sempre pressionava o cara a fazer isso. Só que aí, quando ela partiu pra essa parada de agressão sexual, pô, não tinha como, né? O Selbit tinha que vir aqui e provar sua inocência. Se ele tinha um pinto pequeno, grande ou grosso, isso aqui eu não sei. Mas uma coisa é certa, ele não ficava pressionando a menina pra ficar fazendo sexo. Várias vezes ele já foi em vários podcasts, até nas suas lives ele já comentou de uma forma indireta pra falar a respeito disso. Só que ele nunca deixou claro porque não era uma parada que ele queria comentar. Até porque isso aqui é algo íntimo, cara. Você não é obrigado a falar disso. Mas por causa dessa acusação bastante séria e grave que a Sasa acabou fazendo contra ele tinha que vir aqui se pronunciar, velho. E é claro que o Selbit ficou bastante indignado. Então ele acabou revelando que ele era assexual e também revelou, eu acho que uma coisa que poucas pessoas sabiam é que ele já sofreu abuso quando ele era menor. No documento ele fala que quando ele tinha lá seus 8, 9 anos de idade, ele tava brincando com a menina e também com um amigo seu, que era irmã dessa menina, como se ele e ela fossem os noivos e o irmão da menina fosse o padre. Então fizeram toda aquela simulação como se ele estivesse casando, enfim, aquelas coisas de criança, né? Só que aí tem um problema. O Selbit era criança, a menina não. Ela já era muito mais velha que ele. Então
Então ela acabou chamando ele pra ir no quarto, pra eles meio que conjecturar como se estivessem na lua de mel. A menina colocou seu irmão lá de fora e só ficou o Selbit e ela dentro do quarto trancado e começaram a se esfregar. Bom, a menina, óbvio que ela sabia o que ela tava fazendo. O Selbit não, mano. Ele é uma criança, gente. Então ele ter que relembrar tudo isso aqui deve ter sido muito doloroso. Aí ele teve que reviver esse caso de novo pra se defender justamente de algo que aconteceu com ele na infância. Gente, vocês têm noção do que essa menina tava fazendo com o Selbit, mano? Fez o cara literalmente reviver um trauma da sua infância pra poder se defender de algo que já aconteceu com ele. E nesse documento, o Selbit também relembra lá quando ele conheceu a Sasa, que foi no evento XMA. Lá eles começaram a flertar. O Selbit pegou o WhatsApp dela e ela tava com uma foto até mesmo de um outro cara, mano. Ou seja, a menina tava namorando e tava dando em cima de outro como se não fosse nada demais. Então uma pessoa que conhecia ambos acabou alertando o Selbit e falou que a Sasa tava namorando um pro player. O Selbit, por outro lado, já tinha se encantado com a menina e disse que aquilo ali era apenas um rolo e que ela tinha dito pra ele que ela ia terminar com aquele cara a qualquer momento. Enfim, a Sasa conseguiu persuadir e manipular o Selbit, falando que o antigo namorado dela não passava apenas de um ficante e tal. Então ela pediu pro Selbit ir na cidade dela, ele foi e lá eles acabaram ficando enquanto ela ainda namorava outro cara. Ou seja, ela traiu esse cara com o Selbit. E ainda falava pro Selbit que aquele cara que ela tava com ele era tóxico. Resumindo, a Sasa sempre teve esse costume de acusar todos seus ex-namorados de ser tóxicos, né? E com o Selbit, como nós vimos, não foi diferente. Quase sempre a Sasa voltava pra falar a respeito do relacionamento que ela teve com o Selbit. Um ex-tweet aqui, ela dá a entender que do nada o Selbit surtou e expulsou ela de casa. Mas aí quando você vai ver o contexto do porquê que o Selbit mandou ela embora da casa dele, era porque a menina que antes falava que seu ex assediava ela, era tóxico, ameaçava levar ela de arrasta pra cima, enfim, que segundo ela falava pro Selbit que ele era essa pessoa, que ele era a pior pessoa do mundo. Pois é, rapaziada, adivinha, a menina estava com uma conversa privada com esse cara, velho. Provavelmente, eu acho que ela tava tendo até um caso com o Selbit e com ele ao mesmo tempo. Aí aqui as pessoas não sabem quem que era que tava namorando quem. A única coisa que a gente sabe mesmo agora é que a Sasa que namorava os dois. Então o Selbit viu uma notificação rápida dele. Ela dizia que ele era bloqueado no celular dela, mas não, ele não era, como ele tava até mandando mensagens pra menina. Então ele acabou confrontando a menina, falou pra ela ir embora da casa dele, só que ela não queria, começou a chorar, começou a se espernear e até deu um tapa na cara do Selbit. Ele por hora não reagiu, ela se trancou no banheiro e ficou lá. O Selbit falou pra ela pegar suas coisas e ir embora, que ele não queria mais ter nada com ela, mano. Só que quando você vai ver a versão da Sasa, ela dá a entender que ela direto ficava trancada no banheiro porque ele mandava, tá ligado? Ele era um sadomasoquista. Também tem aquela questão quando o Selbit ele tava numa depressão muito profunda. Eu acho que vocês lembram até quando ele tava se afastando da internet, que ele ficou acho que quase um ano sem fazer nada, seja lives ou postar vídeos no YouTube. É porque o Selbit tava em depressão. Ele até teve uma tentativa de arrasta pra cima, onde a Sasa, ela sabia disso, só que ela deu uma versão totalmente distorcida desse assunto, dando a ideia que o Selbit era um monstro, mano. De fato, rapaziada, eu não sei como que ele suportou, aguentou tudo isso por mais de 7 anos. São muitas coisas que, sendo bem sincero, eu acho que poucas pessoas iriam suportar. Porque o cara era constantemente ameaçado, era sempre colocado como a pior pessoa do mundo, o cara mais tóxico do mundo, e todas as pessoas que estavam em sua volta, seja seus amigos, familiares, sua namorada, sempre eram ameaçados também. Ele mostrou isso também nesse documento. Enfim, rapaziada, sendo bem sincero, eu não sei como que o Selbit aguentou tudo isso. Todo o hate que ele sofreu durante 7 anos por causa do relacionamento que ele teve com a Sasa não tinha fundamento, porque nunca existiu esse tipo de relacionamento tóxico. Na verdade, o tóxico, no caso, era a menina. Ela sempre distorceu a verdade pra ser a favor dela. E ela ainda tinha cara de pau de sempre falar disso, colocando o cara como a pior pessoa do mundo, fazia live chorando, dando a entender que sim, o relacionamento que ela teve com o Selbit foi a pior coisa que já aconteceu. Só que na verdade, a pessoa tóxica no caso não era ele, né? Bom, eu sei que tem muitas pessoas se questionando o porquê que o Selbit demorou pra postar isso, pra falar a verdade pra todo mundo. E é muito simples, rapaziada. Ele não queria reviver tudo isso que já aconteceu com ele, seja desses abusos que ele já sofreu na infância, porque com certeza é um trauma pra vida toda. Então, relembrar isso deve ser muito doloroso. Fora também a questão dele ser sexual. Era algo também muito íntimo que ele não queria falar isso, mas agora ele foi obrigado, né? Bom, eu peço desculpas pro Selbit e pra todo mundo que já viu comentando ou falando do Selbit sobre esse caso dele com a Sasa, que agora a verdade veio à tona. E o mínimo que eu tenho que fazer, eu acho que o mínimo que muita gente que tava aqui criticando o cara, sempre colocando ele como monstro por causa desse relacionamento que ele teve com ela, tem que fazer também, pedir desculpas. Enfim, espero que o Selbit, a sua namorada, toda a sua família fique bem, porque isso aqui não é fácil. Reviver um caso tão traumatizante como esse, ainda mais falar de algo que aconteceu na sua infância dessa forma, por causa dessas acusações bizarras que essa menina tava fazendo, é realmente uma parada assim muito difícil. E o mínimo que eu peço para as pessoas que estão vendo esse meu vídeo é que seja um pouco compreensivo. Eu sei que o Selbit não é a melhor pessoa do mundo, ele já fez muitas coisas erradas. Porém, esse caso dele com a Sasa, não tem mais o que dizer. Ela que tentou manipular todo mundo aqui na internet, e até que ela tava conseguindo. Suas mentiras durou mais de 7 anos. Só que a verdade agora veio à tona. Então, ela que lide com as consequências dela. Bom, esse é o vídeo. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Abraço e até o próximo.